Olá, bem-vindo mais uma vez à Sobrave TV. Como você já sabe, mais informação, novo formato, mais treinamento, mais coisas interessantes para você. Hoje o nosso tema é um tema, digamos, um pouco polêmico, mas nada de complexo. Polêmico porque ele é novo para a maioria das pessoas. Trata-se do compliance. O que é compliance? Compliance é uma palavra inglesa, de origem inglesa, que vem do verbo to comply, ou seja, estar de acordo. Então a gente fala em inglês, né? To comply with something. Estou de acordo com algo, né? Comprometido com alguma coisa. E essa palavra tem girado no mundo corporativo, no mundo das empresas. Nós vamos falar sobre isso e principalmente como isso nos afeta. A nós, funcionários, chefes, empresários, concessionários. Por quê? Temos os nossos convidados de hoje, que aqui estão, professora Ana Paula Candeloro, que é do Instituto IESIA, de Governança Corporativa e Compliance, portanto, especialista no assunto, e o Alan Peso, igualmente do Compliance da Volkswagen do Brasil, que tem muita coisa para dizer para nós. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, fique ligado nesse assunto que é importante para todos nós. Até já! Bem, voltamos aqui ao nosso tema compliance. Eu vou dar aqui primeiro um significado do compliance que eu encontrei, eu como leiga, e vou até ler aqui para dizer exatamente o que eu entendi, o que eu pesquisei no mundo corporativo que quer dizer compliance. Diz assim o dicionário, digamos, é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas e as diretrizes estabelecidas, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. Então, vou perguntar para a professora Ana Paula Candeloro, é isso mesmo, professora? Esta regra é uma coisa rígida? Como é? O compliance, ele não é só um check in the box, só uma lista que se tenha para identificar se a conduta é realmente compatível com o que a norma diz, não é apenas isso. Na verdade, eu até brinco, né, que seria um estado de espírito, porque é um conjunto de princípios que vão permear toda a administração e gestão da empresa e fazer com que ela se comporte de uma forma preventiva. Então, o caráter preventivo, ele é muito mais importante do que meramente uma checagem do cumprimento da aderência da conduta à norma. Nesse sentido, eu não sei, vou perguntar para o Alan direto. Tem gente que diz que compliance é uma palavra bonita para dizer auditoria. Se a gente está muito assim visando a coisa da empresa, é isso, Alan? Não. Não, o compliance ele tem um caráter preventivo em primeiro lugar. Então, dentro da Volkswagen, nós focamos muito em ações de comunicação, de treinamento, de conscientização dos funcionários, dos parceiros de negócio, em que temos que atender no dia a dia a nossa conduta com aquilo que se espera de nós. Então, temos um código de ética, temos uma série de políticas, procedimentos, enquanto que a auditoria é uma outra função mais reativa de investigação, de revisão de processos. Então, compliance e auditoria têm focos diferenciados, enquanto um é mais preventivo, o outro é mais reativo. A pergunta... Pode falar, professora. Assim, em alguns momentos eu acabo sendo criticada um pouco pelos próprios auditores que reclamam, né, desse fato da gente costumar dizer que o compliance é preventivo e a auditoria é mais reativa. Mas os auditores falam, nós também somos preventivos, porque no momento em que nós identificamos algum desvio de conduta, nós traçamos um plano, fazemos os apontamentos, um plano é traçado e aquele plano ele é acompanhado ao longo de uma linha do tempo, porque a auditoria vai, né, verificar se o que ela sugeriu realmente está sendo feito. Portanto, a auditoria é preventiva. Tá? Só que o argumento é o seguinte, a auditoria ela vai identificar o problema depois dele já ter ocorrido.
Então, uma fotografia de um desvio depois dele ter acontecido. A partir daí, ela vai sim traçar planos, uma estratégia, mas para que condutas semelhantes àquela identificada não se perpetuem ou não se repitam numa linha futura. O compliance, ao contrário, ele já vai no início do negócio, no início do lançamento de um produto, de uma estratégia, do que quer que seja, ele vai sentar com a administração, a alta gerência, a diretoria, conselho de administração e vai pensar o que pode dar errado naquilo, quais de acordo com, vamos chamar assim, a teoria da conspiração, né? Numa sequência de eventos trágicos que no final da linha possam acarretar um dano à reputação e imagem, que esse é o bem que a gente quer proteger, né? A companhia. Então, o que pode dar errado? E esse pensamento, que é o pensamento preventivo, que é intrínseco à atividade de compliance, a auditoria não faz. Ela não vai pensar o produto e o negócio antes do lançamento, antes do problema. Né? Eu acho que essa é assim, a minha resposta para os meus colegas auditores, que para mim são muito queridos, porque eu sempre trabalhei, compliance trabalha muito alinhado com a auditoria, mas é a resposta que a gente dá, assim, com todo respeito à auditoria ser também preventiva, mas o compliance tem esse plus. É uma coisa boa, então, né, Alan? Quer dizer, o compliance a gente não deve encará-lo como uma coisa, bom, é mais uma fiscalização, ou é alguém que está olhando se eu estou me comportando bem ou mal dentro de novas regras ou princípios. Se ele é preventivo, é para que... É como se... Seria uma área, assim, do planejamento, como vamos agir, equipe, num evento, ou como vamos agir sempre para manter a imagem da empresa, da companhia? Exatamente. Por isso, o tema compliance sempre vem associado à análise de risco. Então, o risco de você violar uma lei, violar uma política, o risco de você danificar a reputação da empresa, a imagem da empresa. Então, essa função de preservar a imagem, preservar os executivos, preservar a sustentabilidade da empresa. No ambiente competitivo de negócios hoje, cada centavo conta, então uma empresa ela não pode se dar ao luxo de perder dinheiro com multas, perder dinheiro com reputação, tendo que reagir, vindo à imprensa, tudo isso custa dinheiro. Então, visando essa sustentabilidade, que compliance ele é preventivo, ele atua avaliando os riscos que você tem, teóricos, de violar uma lei, violar uma regulamentação e garantir assim a rentabilidade do negócio. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo rápido, voltamos já já com esse assunto importante para todos nós, compliance. Olá, voltamos a falar sobre compliance com os dois especialistas de hoje, professora Ana Paula Candeloro, do Instituto IESIA, de Governança Corporativa e Compliance, e o Alan Peso, nosso querido colega executivo, gerente da mesma área de governança e risco da Volkswagen do Brasil. Nós estamos falando sobre esse tema e esse tema, digamos, é novo no Brasil. No exterior, no mundo, o dito primeiro mundo, eu acho que ele não é tão novo. Mas para nós ainda estamos assim cometendo talvez excessos. É a minha próxima pergunta aos nossos entrevistados. Então, Ana Paula, tem ocorrido isso, um excesso de cuidado e aí se torna uma coisa beirando ao ridículo às vezes? Olha, depende muito da instituição, lógico, né? Como você comentou, no exterior esse assunto já bem já amadurecido. No mercado norte-americano, por exemplo, se iniciou na década de 30, após o crash da Bolsa, em 1929. No Brasil, a gente vê essa função se iniciando na década de 1990, com o advento das privatizações. Enfim, ele é relativamente novo em termos de amadurecimento e em termos de mercado. Dependendo da atuação da empresa, do mercado ser mais ou menos regulado, já existe um certo conforto em lidar com o assunto. O mercado financeiro de capitais, que é extremamente regulado e sofre muita influência do mercado externo, já está mais acostumado
a isso. Digamos que ele já encontrou a virtude no caminho do meio. Tá? Mas sim, com essa ânsia, né, de comunicar a todas as partes interessadas no negócio, que nós chamamos de stakeholders, né, o público, o consumidor, o investidor, existem sim alguns excessos sendo cometidos, mas na ânsia de demonstrar, né, a aderência a esse conjunto de normas, a esses princípios. Mas acaba se tornando um exagero, na verdade. Por quê? O que o compliance quer preservar? A reputação, sem dúvida, mas o negócio tem que ser realizado. Né? Deve ser gerada receita, sim. Né? Não é para atravancar negócios, impedir e levar a fama daquele chato que só diz não. Porque é extremamente conservador. Né? Isso realmente não é a função do compliance. E tem que buscar soluções estratégicas para que o negócio seja realizado e não atravancá-lo. A gente não precisa ter medo, então, né, Alain? Quer dizer, vai ser tranquilo, né? Porque o Alain está desenvolvendo uma série de materiais, treinamentos, etc., para demonstrar o compliance da Volkswagen do Brasil e do sistema Volkswagen, que implica nos fornecedores, na rede de concessionárias, a financeira, etc. É isso, né, Alain? Exatamente. Esse equilíbrio é muito importante, como em qualquer coisa na vida. E as legislações, ultimamente, elas têm evoluído em função de escândalos corporativos, em função de problemas que temos na economia. O mundo tem mudado, hoje a gente tem um mundo interconectado. Então, se um funcionário de banco faz alguma coisa muito crítica, que quebra um banco na Espanha, por exemplo, nós vamos sentir esse efeito no Brasil. E as autoridades têm criado um ambiente regulatório mais rígido em função desses riscos que acontecem. Com a rigidez do ambiente regulatório, das leis, das normas internas, obviamente esta interpretação ela leva a alguns exageros, por conservadorismo, por medo, como a professora Ana Paula citou aqui. Então, esse equilíbrio ele vai ser obtido ao longo do tempo. Por isso, nós da Volkswagen temos tido uma postura de orientação, de produção de cartilhas explicativas, com a produção de treinamentos, palestras. Nossos funcionários têm acesso a treinamentos online e temos participado também de muitos fóruns de discussão. Como este aqui agora, né? Como esse aqui agora também. Na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e, inclusive, entre as próprias empresas do Grupo Volkswagen aqui no Brasil, MAN, Audi, Serviços Financeiros, para que a gente tenha um equilíbrio, uma equalização de práticas e que as opiniões, embora muitas vezes divergentes, elas sejam alinhadas e a gente tenha, aí sim, uma prática mais adequada ao mercado. Diga, professora. Eu queria fazer um comentário. O que é assim, extremamente importante é vender a ideia. Né? Então, é o sell, not tell. Você não vai impor aos funcionários, a toda uma comunidade, qual a conduta que deve ser adequada para aquele negócio. Então, você vai conseguir um engajamento. Na medida em que você, como empresa, explica por que aquilo é importante, porque faz sentido para a empresa e por que vai gerar valor, não só para a empresa em termos financeiros, mas também para o funcionário, porque ele se sente extremamente importante e valorizado por fazer parte daquela equipe que é uma equipe conhecida pela credibilidade, por aderência às normas, etc. Então, isso tudo gera, né, um ambiente de confiança. E conseguindo o engajamento do funcionário, ele entendendo por que ele deve se comportar daquela forma, eu acho que aí fica muito fácil, né? Essa questão da disseminação da cultura e torna-se uma coisa fluida dentro da organização. Inclusive entendendo esta importância que a gente veio buscar a Sobrave, como temos também buscado os nossos fornecedores, para que esse tema ele seja disseminado publicamente, o compromisso da Volkswagen, as práticas da Volkswagen, e as pessoas entendendo possam voluntariamente também adotar códigos de conduta, um programa de compliance dentro de cada uma de suas entidades. Pois é, eu vou tentar dar aqui um resumo, veja se eu não estou assim, indo muito simplista na minha colocação. Mas a gente poderia dizer que o Brasil, né, as empresas brasileiras, as organizações, todos nós, porque as empresas são feitas por pessoas, então todos nós temos que nos adequar ao compliance, porque o mercado como um todo exterior nos impõe.
né? Você citou muito bem regras universais, agora o mundo é muito pequeno, é uma aldeia, então nós temos que aderir. Quer dizer, não cabe a discussão, não quero, é chato, nós somos um país tropical, temos um outro estilo de levar a vida. Não cabe mais isso no mundo corporativo e até nas relações interpessoais, individualmente. Pode-se dizer assim, quer dizer, o mundo caminha para uma coisa mais organizada no sentido do comportamento corporativo e social? Não é essa questão, vamos desvincular a implementação do compliance de uma questão ética, né? Obviamente, as empresas, cada um de nós pode ter essa conduta já intrinsecamente. Só que, na verdade, existe uma fundamentação econômica por trás da implantação ou de um programa de governança como de um programa de compliance. Por que essa fundamentação econômica? Porque realmente gera, né, credibilidade, com a credibilidade os investidores se sentem seguros transitando em um ambiente confiável, e isso gera valor para a empresa, gera investimento. Tá? Então, a fundamentação econômica seria essa, a geração de valor que é evidente na implantação. Agora, a imposição, isso é fato, né? Para uma empresa ser mais atraente, ela precisa demonstrar um mínimo de segurança. Agora, o que eu queria comentar que é importante da questão da regulação internacional, hoje existem já, em função dessa internacionalização, diversas regras, né, contra a corrupção, por exemplo. A gente tinha um projeto de lei 6826, transformado agora em lei anticorrupção, empresas norte-americanas sujeitas ao FCPA, a regulação anticorrupção norte-americana, UK Bribery, que é a inglesa, e isso afeta, né, as empresas brasileiras que tenham as suas matrizes nesses lugares. E o importante é demonstrar a existência desse programa, demonstrar que o programa foi disseminado para evitar eventuais imposições de penalidades e multas, ou tê-las significativamente diminuídas. Então, acho que essa também é uma outra vantagem que a gente relaciona a essa questão da fundamentação econômica, para você se isentar, mitigar o risco da responsabilidade do administrador. Embora a nossa filosofia seja também fazer um paralelo quanto à pessoa física, porque a pessoa enquanto administrador, enquanto empregado da empresa, ela deve atender essas normas, como também na sua vida pessoal. Então, se a pessoa na empresa não corrompe um agente do governo, mas quando ela é parada num bloqueio da polícia, tenta dar uma caixinha para o guarda, a gente vai ter um conflito ético, sim. Então, a gente busca conscientizar as pessoas, óbvio, no ambiente corporativo, com fundamentação econômica, mas também com a questão filosófica de estilo de vida. O mundo tem mudado, a gente vê isso até em manifestações de rua hoje no Brasil, pedindo, né, clamando por mais ética, por mais comprometimento, e essa conformidade vem junto com a palavra comprometimento. Então nós temos que atentar também para a nossa conduta, também sermos éticos, termos uma conduta evitando a sonegação de imposto, evitando a pirataria de CDs e tudo mais. Então tudo isso vem ajudar o ambiente econômico também como um todo. Muito bem, eu só vou fazer mais um intervalo porque falando em empresas, no mundo corporativo, em ser ético, nós vamos mostrar para vocês aí no intervalo a solenidade que celebrou os 25 anos da Dizal Consórcios, né? A empresa que é faz parte do braço comercial da Sobrave e que é uma empresa muito ética, é a quarta no ranking. Vejam aí, a gente volta falando depois sobre o comportamento, vamos assim dizer, Alain e Ana Paula, que o funcionário, o chefe, o próprio empresário deverá ter, ou convém que tenha, nesses próximos dias, anos, enfim, na era do compliance. Até já. Dia 1º de agosto de 1988, 25 anos atrás, começava a operar efetivamente uma das empresas brasileiras mais bem-sucedidas em um terrível, difícil, competitivo segmento, o segmento de consórcios. Hoje, 1º de agosto de 2013, 25 anos depois, a Dizal Administradora de Consórcios e o seu principal produto, o consórcio dos concessionários Volkswagen, estão assim, em festa. 350 colaboradores, 6 escritórios regionais,
quarta administradora no ranking no segmento de veículos. É isso, um sucesso de todos, para todos e cada vez maior. Quero confraternizar, compartilhar com vocês, levantar um brinde aos próximos 25 anos do nosso consórcio. Tá? Viva! Viva! Soltar a bexiga para cima, que ela vai para cima. É o nosso consórcio que vai para cima. Tá? Sempre! São 25 anos de dedicação, ajudando a rede Volkswagen a obter o sucesso. E eu espero que nos próximos 25 anos o Grupo Dizal esteja como está hoje, né, de forma dedicada, com produtos de qualidade, prestando um serviço voltado aos interesses da rede Volkswagen. E o que esperar do futuro? Eu acredito muito na relação sucesso das empresas com o sucesso do país. Torcemos por isso e acompanharemos essa evolução. Gostaria de dizer hoje que eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui na Dizal. Trabalho aqui há 23 anos, a empresa está fazendo 25 anos. É uma empresa muito ética, profissional, que eu acompanhei o crescimento e acredito que ela ainda vai crescer muito mais nos 25 anos. Eu cheguei há pouco tempo na casa, fui muito bem recebida, já senti toda a sinergia que a Dizal transmite, toda a sua potência como administradora de consórcio. É uma empresa que vem batendo metas. E para os próximos 25 anos temos metas arrojadas, mas pretendemos superá-las. Olá, você viu aí inúmeros balões que enfeitaram o céu do Planalto Paulista nessa festa da Dizal Consórcios e voltamos a falar sobre compliance, empresas sérias, empresas diesel, e todas as empresas, não só empresas como a Dizal, vão ter que pensar no compliance, um conjunto de regras e procedimentos para garantir transparência, garantir a ética, etc. Então, Alain, vamos tentar dar uma dica para os concessionários, que tipo de balizar um pouco esse comportamento que tanto os funcionários quanto os empresários, os chefes, precisarão ter ou precisarão prestar atenção a alguns detalhes. Ok. Eu poderia citar aqui 3 casos bastante concretos em que a atenção a detalhes faz toda a diferença. Primeiro, com relação à nova lei de corrupção envolvendo autoridades públicas. Então, ter uma política que limite presentes, brindes, convites para eventos, isso vai prevenir que você ultrapasse os limites da legislação. Um outro aspecto é com relação à lei de defesa da concorrência. A legislação atualmente no Brasil impõe multas severas caso você tenha acordos ilícitos com seus competidores, eventualmente, por exemplo, uma outra concessionária de outra marca na mesma cidade, onde você pode, mesmo que informalmente, informar que você vai dar um determinado desconto ou aumentar os seus preços, isso artificialmente acaba influenciando o mercado e é proibido pela lei. Um terceiro ponto com relação à prevenção de lavagem de dinheiro, as leis recentes obrigam as empresas a reportarem transações em dinheiro, em espécie, acima de R$30 mil. Então, são temas recentes, novos, onde recomendamos que, na dúvida, consulte um advogado, consulte um departamento jurídico,
para evitar sanções, penalidades muito altas que colocam em risco a própria existência da sua empresa. Então é essa uma dica assim, prática que cada um deve prestar atenção no seu dia a dia. Professor, alguma coisa a acrescentar nessa linha de punição, né? Eu estava aqui lembrando, né, do evento muito recente, imagino que acompanhado aí por muitos, a questão do julgamento da ação penal 470, né, chamada do mensalão, onde aí nós conseguimos ver que administradores, né, os dirigentes das instituições foram efetivamente condenados e porque deixaram, né, de cumprir determinadas normas, acabaram se vendo envolvidos em situações extremamente sensíveis. Só que o ponto aí interessante, no julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, então, que é a mais alta corte de julgamento no país, aplicaram uma teoria, trazendo do direito alemão, chamada teoria do domínio do fato, onde algumas áreas, né, as pessoas que estão em determinadas posições, elas não podem se eximir, não podem dizer que elas desconheciam aqueles fatos, que elas não tiveram acesso às informações, né? Então, por exemplo, a função de um compliance officer ou de um diretor na alta gerência de uma instituição, ele não pode alegar o desconhecimento para ele se isentar, né, da punição. Isso significa que assumir uma posição de administração em uma empresa ou um compliance officer acabou se tornando bastante delicada. Né? Inclusive essa questão de seguro de responsabilidade para administradores de empresa. Isso porque o compliance ele permeia toda a instituição, ele tem que conhecer tudo o que acontece e ele tem que comunicar todos os desvios de conduta. Só um momento, então ele não se diz que o compliance ele interfere mais numa área do que em outra. Por exemplo, áreas que estão sempre muito expostas a esse tipo de risco, como a área de eventos, área de propaganda. A senhora disse, ele permeia toda a organização. Ele permeia, por isso que a gente diz que ele está assim, existem algumas barreiras de informação, bom, mas isso são questões mais técnicas, não vamos entrar nisso. Mas como se ele realmente tem essa visão 360 e é uma visão holística e ele permeia toda a instituição, é obrigação dele saber o que está acontecendo em todas as áreas. Então ele não pode alegar o desconhecimento. A função do compliance é extremamente importante, tem que estar alinhada com a alta administração, com o conselho da empresa, requer assim, uma inteligência emocional, um alto nível de inteligência emocional, para que se coloque na posição do outro, tem que ter essa habilidade de negociação e conhecer todo o negócio. E hoje, o que acontece? Não se pode alegar o desconhecimento, né? Não, o presidente não me falou, eu não fui envolvido na reunião, eu não sabia. Porque o que acontece? Vai levar a uma pena, né, restritiva da liberdade, ou seja, cadeia. Né? Não dá para trocar mais por cesta básica ou serviços comunitários. Então, realmente, é muito sério, deve haver esse comprometimento da empresa, o tom que vem de cima, é a missão que tem que ser comunicada para todos os funcionários. Então, essa questão da disseminação da cultura, do treinamento, do engajamento do funcionário, para que ele compre essa ideia e aí a empresa consegue mitigar os riscos. Por isso, importante o exemplo, né, do titular, dos gerentes, dos executivos de um concessionário, por exemplo, da orientação, mas também do controle. Então é importante saber o que está acontecendo na base, na linha de frente e conseguir esse engajamento, esse comprometimento de todos os funcionários, desde de um mecânico na oficina até um gerente de vendas, gerente financeiro, por exemplo. Me ocorreu agora uma questão. Se é necessário ter essa inteligência emocional, precisa ser um profissional preparado, eu acho, para cuidar disso. Como é que nós vamos administrar as nossas empresas simples, com um RH, às vezes, mais corriqueiro, digamos assim? Haverá, por exemplo, por parte da Volkswagen, um treinamento para a turma de RH das concessionárias? Como é que a gente prepara essa pessoa de RH para ela saber administrar o compliance naquele lugar?
Nesse momento, nós estamos fazendo reuniões, participando das reuniões de UNI, para ter proximidade com os concessionários e para assessorar até a Sobrave com esses conceitos que se espera dos nossos concessionários. Planejamos também a elaboração de uma cartilha, onde mostramos os principais tópicos que podem ser abordados pelos nossos parceiros de negócios. Fazemos o mesmo também com os nossos fornecedores. Então, esses são os passos que nós temos planejados para o futuro, como montadora em parceria com os nossos concessionários. E esse processo já começou, quer dizer, já está saindo cartilha, você já está visitando unis? Sim, inclusive o nosso código de conduta foi enviado para todos os concessionários e fornecedores, bem como as cartilhas que produzimos para nossos empregados também foram distribuídas, um exemplar para cada concessionário e cada fornecedor da Volkswagen. Então, gente, prestem atenção, se você ainda não leu o material enviado pela Volkswagen do Brasil, pelo setor do Alain, que é compliance e governança, fique atento, vá dando uma estudadinha, né? Vai relembrando como se deve comportar e estar alinhado aí a essa nova onda, realmente, que, como bem falou a Ana Paula Candeloro, é também holística, quer dizer, não é só uma regra, o ser humano está envolvido nisso e cada um de nós tem que se comportar assim. Você queria dizer mais alguma coisa, né, Ana Paula? Isso, eu ia falar que por ser uma atividade, né, cuja característica principal é a prevenção, ela está muito ligada a gerenciamento de riscos. Tá? Então, em diversas organizações, o compliance fica debaixo de um guarda-chuva da estrutura de risco. Obviamente, isso vai depender de empresa para empresa, enfim, onde o compliance se localiza e da forma como ele se organiza. Mas a questão do monitoramento de riscos é muito importante. E nessa questão de disseminar a cultura e de conseguir o engajamento dos colaboradores, a gente procura fazer com que eles pensem, né, de novo na teoria da conspiração, o que pode dar errado naquele negócio que ele, no seu dia a dia, conduz, né, nas suas atividades. Então, é uma questão de estimular um raciocínio, um pensamento crítico, para ver, no meu micro-universo, né, nas minhas atividades, o que eu faço que pode dar errado, né, com quem eu estou me relacionando e quais são os desvios que podem ocorrer. Então, se a pessoa constantemente pensa nisso, ela, ali no seu microcosmos, naquele seu momento, ela já está criando como que uma planilha, um sistemazinho de gerenciamento de riscos. Isso já vai auxiliar muito a atividade do compliance. Então, instituições financeiras que, obviamente, têm mais condições de adquirir programas de gerenciamento, outras empresas maiores, né, isso fica mais fácil, mas em empresas pequenas, uma agência de turismo, por exemplo, é um caso de um aluno meu, eu posso transportar. O importante é que eu tenha o conceito, né, o conceito do compliance, quais são os princípios, quais são as recomendações que eu quero colocar em prática. Eu não preciso ter uma grande receita disponível para implantar todo o sistema. Eu posso usar uma planilha Excel ou posso usar uma folha A4, onde eu penso todo dia ali nas minhas atividades e o que pode dar errado. Já é uma forma de pensar sob um ponto de vista de compliance. Certo. Alain, considerações finais? Recado? Bronca. Queria agradecer à Sobrave pela parceria, pelo convite de estar aqui passando a nossa mensagem. Quero colocar toda a nossa estrutura da Volkswagen à disposição, nossos canais de comunicação, para aqueles que tiverem dúvidas, quiserem trocar ideias, trocar opiniões, trocar práticas, e tanto individualmente aos concessionários como à própria Sobrave. Obrigado. Professora Ana Paula, orientação para todos nós, palavras finais. Eu gostaria de deixar um recado para todos, para que reflitam que compliance, na verdade, não é um custo a mais para uma empresa ou um entrave burocrático. Na verdade, é um investimento na longevidade da empresa, na credibilidade, na geração de valor e realmente pensar sempre nos riscos envolvidos acaba sendo uma forma de proteger a imagem e reputação da instituição. Então, não é porque seja uma empresa menor ou maior que isso não possa existir. Então, compliance serve para todos indistintamente, independentemente da composição societária ou receita, o que quer que seja. Então, realmente deve ser encarado como investimento.
e para todos individualmente. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Esse programa será reprisado. Não se desespere se você ligou a sua televisão no meio do programa. Você será avisado e, por favor, pelo número que corre aí pelo seu vídeo, você entra em contato conosco a qualquer momento, envie suas perguntas. Se a gente não puder responder de novo via TV, responderemos pelo site. O Alain está à disposição, a professora Ana Paula também. E obrigado mais uma vez. Fique ligado na nossa programação. Até a próxima.